temos falado de esperança porque parece que o tom, o tópico, o tema mais discutido, falado e conversado no nosso país nos últimos tempos é a falta de esperança, o desespero. E aí a gente sempre aponta para a questão política, para a questão financeira, para toda a conjuntura econômica, mas eu quero lembrar, e talvez declarar, nós vamos ver isso mais semana que vem, que esperança é um brado de protesto contra as coisas como estão, contra o status quo. Por que esperança é isso? Porque, de repente, a situação na sua casa está um caos. Quem sabe o teu casamento está assim, amarrado com durex, e olhe lá, né? Você está se pendurando ali. Esperança é você dizer, não tem que ser assim, não precisa ser assim. De repente existe uma doença na sua família, alguma coisa que você não sabe o que fazer. Esperança é você dizer, essa não é a última palavra, não tem que ser assim. Deus tem algo diferente para mim. Esperança, nesse sentido, é um ato de protesto. É um ato de revolta, se eu posso dizer, não contra Deus, mas contra as coisas como elas estão. E dizer, não tem que ser assim. Deus tem algo diferente. Deus pode fazer algo diferente. Deus tem um outro tipo de vida para mim e para você. Por isso que nós estamos falando de esperança. E hoje eu quero falar de um tema dentro de esperança que tem tudo a ver, que é o próprio Deus presente. Por que eu quero falar de Deus presente? Porque talvez, sem perceber, nós não nos damos conta que o maior problema, para minha opinião pelo menos, do ser humano é a solidão. A solidão no meio de 300 pessoas. A solidão em casa com a sua família, solidão, porque o fato é, nós fomos criados para comunhão, nós fomos criados para termos relacionamentos. Em Gênesis, no relato que Deus faz da criação, Ele diz que criou o homem, e estava tudo muito bom, aí chegou uma hora que Deus falou assim, não está bom, porque o homem está só. E Ele diz, vou então fazer a mulher para que seja complementar ao homem, para que o complete. Então Deus cria a mulher, obviamente era o casal perfeito, né? Não sei como é que eles brigavam, sério, acho que não, nem brigavam, coisa maravilhosa. Um casal que se entendia em todos os sentidos, e Deus os visitava toda tarde, e eles batiam um papo com Deus, tomavam um chimarrão com Deus ali no final da tarde, e conversavam como é que foi, como é que você organizou esse jardim, como é que foi, puxa, aqui. Pois é, eu imagino que coisa fantástica. Mas houve um momento que o homem e a mulher romperam com Deus. Não sei como é que você entende o relato, mas o relato bíblico diz que a serpente veio, tentou a mulher, e antes que nós homens fiquemos muito felizes, provavelmente Adão estava logo ao lado e ficou de boca fechada, como aliás é um problema nosso como homens, né? Em vez de intervir, às vezes a gente prefere ficar na nossa, deixa rolar para ver o que vai acontecer. E o que aconteceu foi um desastre. Então Adão e Eva romperam com Deus, e olha que coisa curiosa, eles romperam com Deus, seguiram o plano de Satanás, e na sequência Deus vem e fala, Adão, o que você fez? Foi a mulher. Ao romper com Deus, eles romperam um com o outro. E eu vou propor a vocês, embora não seja nosso tema, que toda vez que eu rompo com Deus, eu rompo com as pessoas ao meu redor também. E eu falo, vou me virar. Aqui quem me sabe, quá comando-me. Eu é que mando aqui, eu é que me defendo. Então, o que eu tiver que fazer para me dar bem, eu vou fazer. E se eu tenho que acusar minha mulher, eu acuso minha mulher. E isso, gente, é tão frequente. Que coisa terrível. Surge um problema na família, não, mas também tu não ajuda, mas tu, boca aberta, fica quieto, mas você também, você devia ter feito, mas você, e aí vai aquela acusação. Como a gente é rápido de acusar uns aos outros, né? A gente tem uma metralhadora giratória
para achar a culpa do outro e um conta-gota para achar a nossa culpa. De vez em quando cai, pois é, talvez eu pudesse ter feito, mas você... Deus presente, eu acho que não existe promessa mais maravilhosa, inclusive é o próprio nome de Jesus, quando o anjo anunciou a Maria, falando, vais ter um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Nós vivemos certamente num mundo que é perigoso, não preciso dizer isso para vocês, mas eu quero ampliar um pouco mais. Obviamente a primeira palavra, e todo porto-alegrense está falando disso, parece que a gente não tem outro assunto, mais do que o Grenal, por várias razões, mas de qualquer maneira, nós estamos falando de insegurança, né? E, pois é, amigo meu foi assaltado, tu viu outro dia, 3 horas da tarde, às 10 horas da manhã, e aí aconteceu, e tomou um tiro, e fez, e a gente está assim, ficando paranoico, doido, não podemos mais sair à noite na rua, e que loucura! E o que eu vou dizer? Minha primeira reação é, não é assim, até que eu seja assaltado. Até hoje eu estou invicto, mas me aguardem. Ou não, espero que não. O que isso destaca para nós é justamente o quanto nós estamos vulneráveis. E eu acho que se tem uma indústria no Brasil que não está sofrendo crise, é a indústria da segurança. Essa aí deve estar bem. Quem faz grade, quem faz alarme, quem faz tranca, deve estar progredindo. Porque está todo mundo passando apuro, está todo mundo apertado. Mas nós somos vulneráveis. E, de novo, não é só na segurança da contra-violência, mas é o fato que a nossa vida é tão fora do nosso controle. Às vezes é uma amizade que se rompe. Às vezes é um relacionamento que você tem com seu filho, você acha que é a coisa mais maravilhosa do mundo, e de repente vem à tona coisas que você nem imaginava, e você fala, o que aconteceu? Nós somos vulneráveis, não tem como blindar a nossa vida. A nossa vida, Jesus já definiu, é como cordeiro no meio de lobos. Eu não sei muito sobre cordeiro, mas eu sei que é um bicho bem bobo e bem vulnerável. Eu lembro de uma cena que eu vi uma vez numa fazenda, de uma ovelha grande assim, ser derrubada por um cachorrinho desse tamanho. Ela foi derrubada, gente. O cachorrinho teve que pular para pegar no pescoço dela, assim, na lã, mas era um chihuahua, um desses pequenininhos assim, e puxava, e um baita de um bicho desse tamanho começou a dobrar até deitar. Na hora que deitou, o cachorro largou. Saiu, com 3 metros de tamanho, porque derrubei a ovelha. Nós somos vulneráveis. Você fala, não, mas que isso, eu sou Gaudério, eu sou um bagual que não se entrega. Faz a menor diferença. Tua vida também é atacada por doença, por frustração, por problemas de família, por rompimentos, por questões financeiras. E essa situação de vulnerabilidade nos faz ver a nossa impotência. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada. Uma das áreas em que nós somos mais vulneráveis é justamente a questão de filhos, por exemplo. Como pais, obviamente, nós queremos formatar nossos filhos. Eu sei que é um erro, mas é a tendência de todo pai. Eu sei o que é melhor para os meus filhos, então eu quero que seja assim, desse jeito, dessa forma, e eu quero que... E quando eles começam a sair do nosso programa, a gente fica meio agitado. E, peraí, deixa eu te dizer. Deixa eu dar uma dica para vocês, pais, que eu tenho aprendido a duras penas. Você não consegue mudar o coração do seu filho. Em parte, graças a Deus, porque eu não sei o que a gente ia fazer com o coração nosso. Mas, de qualquer forma, você pode influenciar, você pode encorajar, você pode ensinar, você pode certamente orar muito, mas mudar o coração não tem como. Ou seja, nós somos impotentes para fazer mudanças radicais. O máximo que a gente consegue mudar, e olhe lá, é o nosso próprio coração, rendendo ele a Deus. E ainda assim é uma briga feia, uma coisa que demora. Isso tudo nos leva então ao desespero, à falta de esperança. Bom, diante disso, gente, eu não quero aqui piorar o ambiente e falar de mais problemas e fracassos e tragédias. Eu quero falar da resposta de Deus. Como é que Deus responde isso para nós? E o texto que eu vou usar é o Salmo 23,
vários de vocês talvez já saibam de cor o Salmo 23. E ainda conversando com a Ana Paula, ela falou, você vai falar o Salmo 23? Eu falei, vou. Ela perguntou por quê. E eu entendo que a maneira gentil dela falar assim, de novo? Por quê? Porque essas férias eu li, não sei quantas vezes, decorei, recitei, orei o Salmo 23, mas eu creio que é uma das passagens que mais expressa, de maneira mais poética, mais bonita, a questão da presença de Deus, a presença de Deus. Agora, antes de nós entrarmos, às vezes a gente vê fotos do Salmo 23 e Davi está sentado numa pedra, num campo lindo, com aves ao fundo, uma nuvenzinha aqui, o sol brilhando, as ovelhas pastando, e ele toca uma harpa, e você fala, claro, eu também escrevo Salmo 23, Salmo 24, eu escrevo todos os salmos, imagina, né? Um ambiente bucólico, né? E o artista vai lá compondo as suas... Deixa eu explicar um pouquinho o que era o contexto do pastoreio. Em primeiro lugar, a Palestina naquela época, como é hoje, você fala, é pior hoje. Só piorou a rapidez com que eles se destroem. Ainda parece que ontem mais 3 pessoas foram mortas nos conflitos em Jerusalém. Essa semana, mais de 300 feridos nos combates pelo pátio do templo. Outros dizem o pátio das mesquitas, você pode escolher o que você quiser. O fato é, terra violenta. Naquela época também era uma terra violenta, no sentido não só de animais selvagens. Davi mesmo descreve que um urso e um leão vieram para tomar uma ovelha, e ele reagiu e deu tudo isso. Além disso, haviam guerras e haviam grupos ou tribos de ladrões, de bandidos, de assaltantes, que vinham, atacavam uma vila, destruíam, roubavam, matavam, levavam embora mulheres e crianças e toda a riqueza, e acabou. E não tinha Polícia Federal, não tinha polícia, não tinha ninguém. Às vezes o rei intervia, mas aí já levou embora, já morreu, já matou, já fez... Então, era uma terra de muita violência. Nesse contexto é que Davi escreve, não só violência nesse sentido da insegurança, mas de opressão. O tempo todo, e é por isso que Deus está levantando o rei Davi, o tempo todo ali, a história recente de Israel nessa época, era uma história de guerras e de opressão, especialmente pelos filisteus. Os filisteus vinham, invadiam Israel, por exemplo, os filisteus, outros povos faziam isso, e oprimiam e proibiam, por exemplo, o israelense de fabricar qualquer ferramenta de metal. Então eu preciso fazer um arado. Não, você não vai fazer um arado, você vem comprar o arado de mim. Eu preciso de uma enxada. Não, você não precisa. Compra de mim, eu vou ver se eu te vendo uma enxada pelo preço que eu quero. Mas por quê? Porque tu é israelense, eu sou filisteu. Ponto. Eu não sei se nós conseguimos sentir essa opressão. Por que você não pode? Porque tu é diferente. Talvez entre nós no Brasil, quem sinta um pouco dessa opressão são os nossos irmãos de cor negra. Os negros sentem, volta e meia, essa opressão de tu não pode porque tu é negro. Às vezes não é falado assim, mas está nas entrelinhas, né? Está ali. Tu não pode por quê? Porque tu é diferente. Porque tu não é. Aqueles de nós que não temos essa experiência, temos às vezes algumas visões do tipo, nossos irmãos surdos também. Tu não pode porque tu é surdo. Tu não pode porque tu é pobre. Tu não pode porque tu é mulher. Mas eu quero que você imagine por um pouco aqui Davi tocando lá sua harpa, cuidando das suas ovelhas, e ouvindo-no, assim lá ao longo da sua vida, a ideia, tu não pode porque tu é judeu, tu é o mais novo da sua tribo e tu não é nada, cala a boca. Então esse era o ambiente que Davi escreve um salmo desse. Não é assim um ambiente de ovelhas saltitando e passarinhos cantando, embora havia tudo isso também. Isso levou muitos e muitos israelenses também ao desespero. E nesse contexto também, esperança é um brado, é um grito de protesto contra a situação como ela está. Salmo 23, apesar de bonito e uma coisa artística e consoladora, é um grito para dizer, não é assim, não tem que ser assim. Abram comigo ali no Salmo 23, vamos dar uma olhada, vamos versículo por versículo. De novo, alguns de vocês já decoraram isso. E se você não decorou, deixa eu lhe dizer,
Decora. Decora, faz um esforço. O salmo inteiro, tranquilo, gente, é um salmo. São 6 versículos. Dá para decorar. Daniel, mas qual é a vantagem? É para que o dia inteiro isso fique na sua mente, tá? Tu está andando e vale da sombra da morte. Olha, lembra? Pois é, bondade e fidelidade, é mesmo. Repousar em campos verdejantes, puxa vida. Deixa a sua mente ser permeada por isso. O primeiro verso diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E nós podíamos parar por aí. Porque a expressão pastor, para nós é muito distante, a gente não tem o contato com o pastor. Um amigo meu, anos atrás, fez uma comparação, que o pastor palestino, ele andava com a ovelha, ele dormia na porta do curral, ele cuidava de ovelha por ovelha, ele não tinha 600 ovelhas, 1 milhão de ovelhas, ele tinha 10, 11, 20, 100. Então ele conhecia as ovelhas por nome, e ele tinha um chamado especial para cada ovelha. Aí esse meu amigo fez uma comparação com o pastor gaúcho. O pastor gaúcho não dorme com a ovelha, tá? É louco. Né? O pastor gaúcho anda a cavalo, e ele tem os cães que vão cercar as ovelhas. Então ele fala, tem uma fugindo lá, o cão vai, e ele volta. É um outro tipo de pastoreio. E a gente está mais acostumado com a cavalo, com o cachorro, do que o dormir com a ovelha. Mas deixa eu dizer para vocês, que essa imagem, o Senhor é meu pastor, ela já é radical logo de princípio. Aliás, eu quero propor que a gente pare para pensar um pouco sobre isso, porque a ideia do pastor, aquele que me acolhe, aquele que cuida de mim, aquele que limpa minhas feridas, aquele que tira os espinhos da minha pele e me ama, e eu acho isso ótimo. Mas, pensa comigo uma coisa, o pastor cuida, mas ele também dirige. Essa é uma relação que nós precisamos aprofundar, porque o pastor lidera e fala, não vai até lá. E eu não estou falando pastor, a minha função, estou falando o Senhor, o nosso pastor. Que ele lidera e diz, é por aqui. Não, mas pá, ali está tão bonito. Não, é por aqui. Eu quero um pastor que me cuida e me leva onde eu quero ir. Não, aí você não precisa de um pastor, você precisa de um ajudante, um secretário pessoal, um assessor pessoal, é outra coisa. O pastor fala, olha, o melhor para vocês é seguir esse caminho. Mas tem ali uma frutinha, aquilo é veneno, mas ela é bonita. Pois é, mas tu vai morrer. Mas quem é você para dizer que eu vou morrer? Eu sei mais que você, eu quero porque eu quero. Então, o pastor e a imagem do pastor é uma imagem cheia de carinho, mas a gente quer os benefícios e não os compromissos de ter um pastor. Eu quero um pastor que cuide de mim e deixa fazer o que eu quero. Complicado isso. E, no entanto, ele diz, nada terei falta, a expressão no hebraico é tudo que eu preciso. E a relação é tudo que eu preciso, e vocês já ouviram isso com certeza, não tudo que eu quero, tudo que eu preciso e não tudo que eu desejo. E isso é uma grande diferença. Eu estava lendo um texto esses dias também sobre felicidade e contentamento. E isso é um texto de um autor secular, deve ser algum americano, porque americano adora fazer pesquisa. E ele então entrou nessa pesquisa sobre o que é felicidade. E a conclusão dele é que quanto mais nós temos, mais infelizes nós somos. E a maioria de nós diz, peraí, não sei se eu concordo com essa pesquisa. Me dá o dobro do que eu tenho, acho que eu vou ficar mais feliz. E ele está olhando, obviamente, em termos de sociedade. Esse autor afirma que a sociedade ocidental, especialmente Europa, Estados Unidos, eles nunca houve uma sociedade tão afluente, tão rica, tão cheia de recursos, e nunca houve uma sociedade tão infeliz. Então ele fala, não é assim. E ele entra num assunto que é interessante, felicidade está ligado à comparação. O argumento dele, eu sou mais feliz quando eu percebo que eu tenho mais que os outros. Ele falou, isso é totalmente diferente de contentamento. Contentamento é eu estar contente com o que eu tenho. Eu estou feliz com o que eu tenho. Então, se eu tenho mais, menos, eu estou feliz com o que eu tenho. Felicidade tem a ver com... Aliás, ele tem uma expressão curiosa. Ele fala assim, se você tem um problema de autoimagem, está se sentindo deprimido, ele falou, sabe qual a melhor maneira de você se sentir melhor? Fala mal de alguém.
Eu li e falei, como é que é? Ele falou, não estou dizendo que é certo, mas quando você está se sentindo para baixo, está se sentindo meio gordo, fala, não, estou meio gordo. Mas o fulano, aquele lá, dá um barril de banha. E aí tu se sente mais magrinho até. Não, eu tô aqui, está difícil para mim, mas o fulano, está pior. Ou seja, felicidade tem a ver com comparação. Tem alguém pior que eu. O problema é que sempre tem alguém melhor. Não importa o quão vocês, gurias, sejam lindas e deslumbrantes, e vocês são, sempre tem alguém que é um pouquinho mais magra, ou mais bonita, ou mais alta, ou mais baixa, ou sei lá mais o quê. E você, roubaram minha felicidade. Sempre vai ter, impossível. Não dá nem, porque, inclusive, os padrões de comparação mudam de cultura para cultura, de ambiente para ambiente, então nunca vai ser a mais. Felicidade, gente, tem a ver com comparação. E o que é dito aqui não é, o Senhor é meu pastor e eu serei sempre feliz. Não é dito isso de maneira nenhuma, eu quero bater muito nessa tecla. Ele diz, de nada terei falta, porque Deus é suficiente para mim. Aqui ele está falando sobre a suficiência de Deus. E, gente, esse é um conceito que a gente pode passar o resto do tempo falando sobre a suficiência de Deus. Porque, para ser bem honesto, há vários momentos na minha vida em que eu tenho falta, sim. Em que eu sinto falta de amigo, sinto falta de amor, sinto falta de dinheiro, sinto falta de saúde, sinto falta de relacionamentos, melhor, é ou não é? O que não mexe na minha fé em Jesus, nem no fato dele ser o meu pastor, mas eu sinto falta. Me parece que o segredo, e Davi não era assim alguém que vivia não, ele vivia com falta, ele vivia no campo, ele devia passar frio, e às vezes fome, e era perseguido por animais, e tinha guerreiros, e tinha bandidos, e tinha ladrões, e ele já era o mais novo da família, que quando chamaram para ver quem era o próximo rei, nem chamaram Davi. Falou, chama os seus irmãos mais velhos, tu vai cuidar das ovelhas, que, claro, tu não vai ser o rei, né? Imagina, piá, fica no campo. Né? Os outros é que recebem tudo isso. A promessa de Deus é que eu serei suficiente para ti. Eu preciso perguntar para vocês duas perguntas. A primeira delas, o Senhor é o seu pastor? E não seja muito rápido em responder. Deus tem sido suficiente na sua vida? Ou será que você, como eu, volta e meia fala, Deus é suficiente, mas falta esse pedacinho aqui que eu vou completar por conta própria. Obrigado. Porque eu já pedi, Ele não me deu, então agora é o seguinte, Deus, Tu é legal em 90%, agora tem 10% que é o meu território. Eu vou me defender aqui. E aí Deus fala, não posso ser o teu pastor. Nesse sentido, Deus é radical. Ele não aceita 51%, ele não aceita 66,6%, ele não aceita 90%, ele não aceita 95%, ele fala, eu quero ser o teu pastor. E deixa eu dizer, quando eu digo ele não aceita, não quer dizer é tudo ou nada, ele fala, eu vou cuidar de ti. O que tu me entregar, eu vou cuidar de ti. O que tu não me entregar, eu não vou arrancar da tua mão. Então, nessa área, tu vai continuar sofrendo, sentindo falta, passando fome, passando frio, passando necessidade. Mas aquilo que tu me entregar, eu vou cuidar de ti. Mas às vezes, ovelha, vou te fazer andar muito. Às vezes tu vai ficar com a patinha ferida. Às vezes nós vamos ter que fugir muito rápido dos bichos. Às vezes tu não vai para onde tu quer, tu vai para onde eu quero que tu vá. Às vezes tu não vai beber ali, porque ali é perigoso, nós vamos beber mais adiante. O Senhor é o seu pastor? Deixa essa pergunta na tua mente enquanto a gente explora um pouco mais esse salmo. Versos 2 e 3. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso aqui em hebraico rima, é lindo, fantástico, uma coisa bonita de ver. E é poético, né? Não faz muito sentido falar em verdes pastagens me faz repousar, eu prefiro descansar na cama. Né? Hoje em dia, quem sabe com o ar-condicionado ligado para dar uma esquentadinha de leve, ou então uma cobertinha grossa,
Quem sabe um Netflix passando ali, e acabei de comer. Verdes pastagens não comunica muito, mas eu quero que a gente explore um pouquinho. A ideia da verde pastagem é a ideia onde o animal tem fartura, onde ele não precisa ficar andando um monte para comer, porque a pastagem é verde, ele pode comer aqui mesmo. E a expressão que vem à minha mente é paz, descanso, paz. E aí eu me lembro de uma passagem em Filipenses 4:7. Você não precisa abrir, eu olho rapidamente ali, em que no Novo Testamento nós vemos a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu quero propor para vocês que verdes pastagens tem muito mais a ver com Deus guardando a nossa mente e o nosso coração do que com as condições que nos cercam. Ontem eu estava assistindo um documentário, dormi na metade, mas o documentário é bom, preciso assistir o resto, sobre jogadores de rugby. Eu gosto do esporte, então. E muito interessante, porque é um documentário secular, não é cristão, né? E fala sobre os jogadores das ilhas do Pacífico. E numa das expressões que ele está, acho que era um técnico que estava falando, pois é, eu joguei com fulano que vinha da Ilha dos Pacíficos, e ele era feliz. Ele falou, eu copiava muitas das coisas, eles são grandalhões, são fortes, são rápidos, eu copiava a jogada dele, mas eu não conseguia copiar o sorriso. E outra, eu sei que eu ganhava 10 vezes o que ele ganhava, são jogadores profissionais. Eu ganhava 10 vezes o que ele ganhava. Eu estava no meu país, eu tinha mais formação do que ele. Do que ele está rindo? E ele mostrava várias filmagens, tanto de jogadas, ele fazia jogadas e saía com um sorriso, um baita do homem, de quase 2 metros de altura. E aí depois ele, e no vestiário, ele rindo o tempo todo. Aí esse jogador, depois técnico de rugby, falou assim, até que eu entendi que o sorriso dele é pela fé dele nesse Deus que ele acredita, e eu não acredito. Ele evangelizou a si mesmo ali, né? Ele é feliz, e na conversa mostra ele falando de Deus o tempo todo. Não é que ele ganhava mais que os seus colegas. Esse é um homem que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, que é o que Paulo fala logo adiante. O contentamento dele estava no fato que Deus estava guardando sua mente e seu coração. E uma paz que excede o entendimento, que não faz sentido, guardava o coração desse nosso irmão em Cristo. É isso que Deus promete. Pastagens verdejantes não é contas bancárias vultuosas. Pode ser, mas não tem nada a ver com isso. Não é 2 carros na garagem, não é um apartamento maravilhoso, uma casa maravilhosa. Pastagens verdejantes é ter sua mente e seu coração guardados pela paz de Cristo, pela paz de Deus. É muito curioso, e alguns de vocês sabem que eu me interesso muito pela ideia da Trindade. A passagem que veio à mente é isso, é a paz de Deus. A segunda expressão é, ele me conduz a águas tranquilas. Como eu falei, a ovelha é um bicho muito burro, eu não sei muito sobre ovelha, pelo que eu pesquisei, e é um bicho que se cair na água ele morre afogado. A maioria dos animais consegue nadar por algum tempo, a ovelha afunda, que nem pedra, vai embora. Diz também que é o tipo do animal, a maioria dos animais, se você larga no campo, ele consegue se virar. Inclusive fazendas que foram abandonadas, o boi e a vaca se defendem e ficam selvagens. Até galinha sobrevive no mato. Ovelha não, ovelha morre. Porque é burro. Olha bem com quem que Deus nos compara. Tá? Não é, a gente gosta de pensar na águia, né? O leão de Judá. Não, nós somos ovelha. Tá? Relaxa que é isso mesmo. Mas aí ele diz que nesse livro que eu estava lendo, que a ovelha, se a água é muito agitada, ela não consegue beber. Tem que ser uma água parada, tranquila. Tem isso ainda. Então ele fala assim, e o que me vem à mente de novo é uma palavra de Jesus para a mulher samaritana, em João capítulo 4. E aqui eu quero ler os versos 13 e 14,
quando Jesus estava falando com essa mulher samaritana que tinha ido buscar água, e ele falou, né, me dá água de beber. Ela discute um pouco com ele, e aí no verso 13 de João 4, Jesus diz assim, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A promessa de Jesus para você e para mim não é só uma paz, mas é uma satisfação, é um contentamento, é uma fonte de água viva que jorra de dentro. Eu não preciso mais correr atrás da água, a água está aqui, a água está à minha disposição. E eu tenho que comparar isso com a ação do Espírito Santo na nossa vida. A ação do Espírito Santo que é a água, que refresca, que transforma, que mata a minha sede. E eu preciso perguntar de novo, você sente o mover do Espírito Santo na tua vida? Você percebe quando o Espírito Santo te encoraja, ou te repreende, ou te consola? Eu lembro de situações que eu estava sem rumo, perdido, e assim meio desesperado, e de repente Deus virou meu coração. O problema não foi embora, tá? Continuou, alguns deles tenho que lidar com eles até hoje. Mas de repente meu coração encontrou paz, que excede todo entendimento, e veio uma alegria, uma fonte de alegria dentro de mim, que não é que eu fiquei louco, tá? Não é que eu comecei a alucinar e comecei a brincar de Poliana, o jogo do contente. Não, veio uma paz, veio uma alegria no meu coração. Isso é a ação do Espírito Santo na tua vida. E por fim ele diz, restaura-me o vigor. E eu parei para pensar também sobre isso, e lembrei de mais uma passagem do Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Nós lemos assim, não, está errada a passagem que eu encontrei aqui, não é essa. Mas a passagem que eu quero destacar é aquela que, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criação. As coisas velhas já se passaram, existe uma renovação no nosso coração, uma nova vida que surge no nosso coração. Nova vida. E aí eu preciso perguntar também para você, você sente uma nova vida no teu coração? Você sente alguém diferente aí dentro? Tu sente impulsos que, no meu caso, eu sei que não vieram de Daniel, é um outro Daniel, que na verdade não é Daniel, né? É Cristo habitando em mim que me dá vontades que eu não tinha antes. Tu sente esse vigor renovado? Porque, gente, eu estou falando de novo aqui de situações em que nós somos vulneráveis, impotentes, a tendência é cair no desespero, e Davi, que vivia em situações semelhantes, fala de descanso, de paz, de rios de água viva, fala do seu vigor ser renovado. Quantas vezes vem um problema financeiro, ele vem de novo, ele vem de novo, ele vem de novo, e a gente abaixa os braços, se entrega e fala, não tem jeito. Deus renova o nosso vigor. O que infelizmente não quer dizer que a situação econômica do país vai mudar a curto prazo. Eu continuo esperando por isso, mas não é essa a promessa de Deus. A promessa de Deus é que Ele vai renovar o meu vigor no meio das circunstâncias que nós temos. Irmãos nossos, diante de situações terríveis, terríveis, encontram um rumo, encontram uma alegria, encontram uma força. Algumas semanas atrás nós tivemos o testemunho de uma irmã nossa da Nigéria, que esteve aqui conosco. Sofreu um monte de abusos e sofrimento, seu marido foi morto, enquanto tentava ajudar alguém. E ela fala da alegria que ela tem em Cristo. E eu falo, pai, eu reclamo porque o seguro do meu carro vai custar mais caro esse ano. E reclamo mesmo, tá? Não tem jeito. Ou eu resmungo porque as coisas não são exatamente como eu quero que sejam. E essas coisas incomodam, eu não quero diminuir a nossa dor. Mas eu quero olhar para pessoas que encontram alegria no meio de coisas. Só que eu parei aqui, né?
E finalmente ele diz no verso 3 ainda, guia-me nas veredas da justiça. De novo é aquela coisa que eu falei, eu quero o cuidado do pastor, mas o pastor me guiando na vereda da justiça quer dizer o quê? No caminho da santidade. Vereda da justiça é isso, justiça não tem nada a ver, aqui nesse contexto, com juiz, advogado, promotor, nada disso. Justiça tem a ver com santidade. Então, Deus vem, Ele me dá paz, Ele me dá um rio de água viva, um novo ânimo, Ele restaura o meu vigor para fazer o que eu quero, para que Ele possa me guiar no caminho de santidade. E Ele me guia no caminho de santidade, e de repente Ele desafia uma coisa na minha vida. Ontem eu estava falando com um dos meus filhos, e ele me disse, pai, eu preciso crescer em algumas coisas na minha vida. Eu fiquei muito feliz, porque é verdade, ele precisa. E aí eu falei com ele, eu também. E aí compartilhei com ele algumas coisas que eu tenho que crescer. Isso é Deus nos guiando no caminho da santidade. Falando, Daniel, lembra? Deus, já superei essa. E Deus fala, não, ó. E ele põe o dedinho lá dentro. Ai, daquele de nós que acha que já chegou. Se você acha que já chegou, querido, tu está perdido. Porque o nosso processo... Perguntaram para o reverendo John Stott, que é um dos grandes pregadores da nossa época, já falecido, quando ele tinha 80 e poucos anos, alguém perguntou para ele, o senhor tem algum projeto, algum sonho na sua vida ainda? É um homem que escreveu livros, falava pelo mundo inteiro, era reconhecido por todos. O senhor tem, nessa idade, o senhor tem algum projeto de vida? E ele respondeu assim, eu quero ser um pouco mais parecido com Jesus. Eu falei, pá, esse homem entendeu. Eu tenho muitos projetos na minha vida. Ser um pouco mais parecido com Jesus é o maior deles. E dentro desse um pouco mais parecido com Jesus, a lista é grande. E é esse o nosso chamado, é isso que nós somos chamados a fazer como igreja, como nós estudamos numa série recentemente. Pegar a pessoa, não importa onde ela esteja, se ela está muito próxima, muito longe, no meio do caminho, mas pegar essa pessoa e ajudá-la a se tornar mais e mais parecida com Jesus. Esse é o nosso projeto de igreja. É isso que nós queremos fazer. Por isso que eu digo, se você acha que já chegou, não sei se a gente vai conseguir te ajudar, porque nós estamos empurrando todo mundo nessa direção. Óbvio que a gente não tem esse poder, mas nós vamos fazer de tudo para que a pessoa se torne mais parecida com Jesus. Próximo verso, verso 4, é um dos mais famosos, é o que vem muito à minha mente. E ele diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A primeira expressão é trevas e morte. Não é assim um vale meio ruim, um vale que, não é bem o que eu queria. Gente, é trevas e morte. Não dá para ficar pior. A expressão trevas, para mim, traz à mente aquela ideia de eu não sei para onde ir, está escuro, eu não sei o que fazer, eu olho para um lado, eu olho para o outro e eu falo, o que eu faço? Já passou por isso? Se você tem mais que 5 anos de idade, eu tenho certeza, até os 5 anos você já passou por isso. Né? No caso, trevas mais literais. Hoje em dia, nós somos perseguidos por trevas existenciais. O que eu faço com o meu casamento? O que eu faço com o meu filho? O que eu faço com o meu pai? O que eu faço com o meu emprego? O que eu faço? O que eu faço? E você olha aqui, pergunta ali, e as piores perguntas nunca têm resposta fácil. É simples, está pecando? Para de pecar, pronto, resolvido. Próximo, nunca é assim. O que eu faço? Trevas. E pior que isso, morte. E morte, a gente obviamente sempre pensa em doenças e morte física. Eu quero propor a vocês que quando ele fala de morte aqui, é a morte da ausência de Deus. Obviamente inclui a morte física. Mas vales onde nós passamos por lugares em que a ausência de Deus, a falta de Deus é profunda. Por quê? Porque existe pecado, porque existe corrupção, porque existe injustiça, porque existe mentira, porque existe falta de amor, existe tudo de ruim. Isso é morte, cheiro de morte, viver com morte, lidar com morte. Pessoas que fazem escolhas autodestrutivas, pessoas que rompem contigo, pessoas que você, às vezes você fez isso também. Então, Davi fala,
mesmo quando eu andar por esse lugar de sombras e de morte, que eu não sei o que fazer e que está tudo dando errado, aí ele faz uma declaração ousada. Ele fala: não temerei perigo algum, não vou temer o perigo está lá, mas o perigo não vai me paralisar. Coisa muito curiosa essa questão de medo. Tenho lido um pouco sobre essa questão de medo, ver se eu entendo. Medo para nós é sempre aquela coisa do cara ter coragem, ele teve medo, tem vários medos. Aliás, todos nós lidamos com medo. Mesmo o cara que é mais valente, mais corajoso, a única coisa que ele faz é que ele pega o medo e torna o medo em uma motivação para agir, às vezes de uma maneira impulsiva, descuidada e estúpida, se vocês me permitem. Então, medo, todos nós lidamos. A questão é qual o medo, o que o medo te faz. Medo muitas vezes paralisa pessoas. O clássico é o medo de cachorro. Cachorro vem latindo, não importa o tamanho do cachorro, a pessoa para e... É um cachorro. Não é nem um cachorro, é um rato, mas tudo bem. Vestido de cachorro, mas trava, paralisa. Para ele é um gigante. Não temerei o perigo. E eu não temerei o perigo porque tu estás comigo. A tua presença. Gente, aqui é que eu quero falar de novo. A presença de Deus no teu dia a dia. Como é que é isso? Tu sente a presença de Deus? Você lembra da presença de Deus? Você cultiva a presença de Deus? Você corre atrás da presença de Deus? Ou Deus é uma lembrança ocasional, uma vez, 2 por semana? Tem Deus. Deus, abençoa aí, hein, valeu. Ou Deus está no seu dia a dia. Por isso que eu digo, decore passagens como essa, para que Deus esteja presente. Não é a passagem que faz Deus estar presente, mas é a sua cabeça conectada a Deus, é a sua cabeça voltando para Deus, se ligando em quem é Deus e naquilo que Ele promete. O verso termina dizendo: a tua vara e o teu cajado me protegem, eu estou sob a proteção de Deus. E Deus não vai deixar nada me atingir que Ele não tenha permitido. Agora, eu sei que se a gente começasse a fazer uma fila hoje aqui, nós temos sido ao longo da vida atingidos por muita coisa. Eu não sei o que é que tem atingido a você, mas doença, medos, problemas financeiros, problemas familiares, problemas de abandono, de rejeição, a lista continua. Nós temos sido atingidos. Cada coisa que nos atingiu, Deus, no mínimo, permitiu. Por que Ele permitiu? Essa é uma grande discussão, mas não quer dizer que Deus cochilou, dormiu e não estava presente. Verso 5, Davi entra na celebração, na festa, e ele diz assim: tu preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. E a palavra que me vem à mente é acolhimento. Deus me guarda, Deus me protege. Mais do que isso, Deus me honra. Se você é convidado para um banquete, não é bem um banquete, mas nós tivemos recentemente a nossa noite das sopas. Quem estava aqui na noite das sopas, só para lembrar? Estava boa a sopa? Eu achei fantástica, tá? Aliás, qual delas? Todas elas. Eu provei cada uma delas, depois eu escolhi qual que eu queria comer e fui comer. Tinham 4, então você imagina como é que foi a coisa. Se você vem para a noite das sopas, você não faz um lanchinho antes, faz? Só se for muito desesperado, tá? Mas assim, não, a noite das sopas é daqui a 1 hora, eu vou comer aqui, tomar um cafezinho com leite, comer um cacetinho, vou dar uma forrada no estômago. Você está esperando o banquete. Você vai para o banquete. Enquanto o banquete não chega, você passa fome. Não é fome, tá? Mas tu vai para o banquete. Deixa eu dizer para vocês que Deus tem preparado para nós um banquete. Até chegar o banquete, nós vamos passar um período de barriga vazia. Não chega a ser fome, porque a presença de Deus nos satisfaz. Mas o banquete está prometido. Até lá, não vamos fazer lanchinho. O que é lanchinho na vida espiritual? Eu vou me satisfazer um pouquinho com isso aqui. Eu vou me satisfazer. Deus não quer, mas Ele perdoa mesmo, então tudo bem. Então vou comer um pouquinho disso aqui. Eu vou esperar o banquete.
Eu quero esperar o banquete. Mas isso aqui é tão bom. Pois é, mas eu vou esperar o banquete. Tem várias maneiras que a gente faz isso. Uma delas, por exemplo, é na área de intimidade sexual. Nós acreditamos que Deus preparou o sexo para um grande prazer, para uma grande alegria no contexto do casamento. Casamento de homem e mulher. Não come lanchinho antes. Vai estragar. Atrapalha. Mas é bom? É claro que é bom. Né? Um lanchinho assim fora de hora é uma delícia. Eu tenho um problema com sorvete. Para mim, sorvete é sempre hora de comer sorvete. Inclusive, se eu tivesse sorvete logo antes da noite das sopas, eu teria comido sorvete. Sorvete não tem nenhuma relação com fome. Sorvete, é outra coisa. Né? Mas não faz isso. É bom, não faz isso. Deixa eu avançar aqui, nós teríamos muito para falar ainda, mas ele diz, tu me honras. O Senhor vai me reconhecer, porque nessa vida, volta e meia, nós vamos tomar posturas como cristãos que vão nos fazer passar vergonha. Você vai tomar posturas que o pessoal fala, tu é burro. Tu faz isso porque tu é burro, tu não entende. A vida não é assim. E tu fala, eu estou esperando o banquete, eu estou esperando o banquete. Tu é trouxa, está passando fome à toa. Não, estou esperando o banquete, estou esperando o banquete. O banquete vai chegar e nós vamos ser honrados por Deus. E Ele me honra de duas maneiras especiais. Primeiro, Ele unge minha cabeça com óleo. Para nós, ungir a cabeça com óleo não chega a ser exatamente uma ideia, uma imagem muito legal, né? Derramar um pote de óleo na cabeça, uma coisa estranha. Poucos dias que eu passei lá em Israel, numa viagem anos atrás, você entende o valor do óleo, porque a terra é tão seca que os seus lábios racham, sua pele. Eu não tenho muito cabelo de qualquer forma, mas o pessoal diz que o cabelo fica um horror. Então, naquela época, isso era algo que cuidava da tua pele, cuidava assim, dava um alívio de dor, de físico mesmo. De qualquer maneira, a ideia de unção não é só alívio, mas é preparação para uma tarefa especial. Deus me honra e Deus te honra, te chamando para algo especial. Não só isso, ele fala que o nosso cálice transborda, e a imagem do cálice que transborda é que ele me dá abundância, ele me capacita. Traduzindo rapidamente, Deus fala, tem um banquete, aguarda o banquete. Enquanto isso, saiba que eu vou te honrar, te chamando para fazer uma coisa especial em meu nome. E eu vou te capacitar. Eu vou te capacitar para investir nesse casamento que, se não fosse por mim, tu jogava fora. Eu vou te capacitar para amar o teu filho, que talvez tu não tenha muito amor por ele. Eu vou te capacitar para falar a verdade num ambiente que só trouxa fala a verdade. Eu vou te capacitar para ser verdadeiro, para ser amoroso, para ser presente. Eu vou te capacitar para, além de todas as suas atividades e compromissos, você parar e ter tempo para outras pessoas. Eu vou te capacitar. Eu te chamo e eu te capacito. O nosso Deus é um Deus que não só quer nos, como pastor, Ele quer nos cuidar, mas Ele quer nos dirigir no caminho da santidade, Ele quer com a sua presença nos dar proteção, e Ele quer nos usar. E no final, Davi chega a uma das coisas mais bonitas que eu vejo, que é o verso 6, e ele diz, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bondade e fidelidade. Anos atrás eu estava passando por um período de muita dúvida, foram mais de 10 anos atrás, e muito conflito interior, eu não sabia o que fazer, e eu recebi um recado de um homem que eu não conheço, eu não sei o nome dele. Era o pai de uma missionária que me conhecia, que a gente tinha conversado, ela comentou com o pai, e o pai me mandou um recado, já era um senhor de mais de 80 anos. E ele falou assim, diz para o Daniel que a bondade e a fidelidade de Deus nunca vão deixá-lo. Eles são como dois sabujos que pegaram o cheiro e estão seguindo o Daniel. Ele pode correr para onde ele for, a bondade e a fidelidade de Deus vêm junto. A bondade diz que Deus vai cuidar do meu bem-estar. Não vai dar tudo o que eu quero, às vezes o meu bem-estar inclui eu passar por uma série de confrontos, desafios e dores.
E a fidelidade diz que Ele sempre vai estar comigo. Eu posso confiar. Eu posso confiar. Deus me acompanha. Se Ele é meu pastor, se eu confio nele como meu pastor, Ele fala, eu vou estar contigo. Eu vou te acompanhar. A minha bondade, a minha fidelidade vão estar contigo. E aí vem uma catástrofe na tua vida, tu fala, Deus, onde é que o Senhor está? Estou bem aqui. Mas eu não estou vendo. Confia, minha fidelidade está contigo. Mas o Senhor disse, pois é, isso é para o teu bem. Ah, Deus, perda de um filho para o meu bem? Perda de um relacionamento é para o meu bem? Uma doença é para o meu bem? Compara comigo assim, tem um autor que diz que, comparado com a eternidade, a nossa vida é como um breve suspiro. Faz assim comigo. Vai, coragem, pode fazer. Tem bastante ar aqui, não tem importância. Essa foi sua vida. Agora nós estamos na eternidade. Tudo bem que esse suspiro está durando pra caramba, né? No meu caso, 60 anos quase. Mas é um suspiro. E vai passar. E nós vamos ter a eternidade na presença dEle. E Davi termina o Salmo dizendo, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Outras traduções dizem, e habitarei na casa do Senhor. A casa do Senhor não tem nada a ver com isso aqui. O templo de Israel não havia sido construído nessa época. Era uma tenda. Quando ele fala da casa do Senhor, ele fala da presença do Senhor. Ele fala, eu voltarei à presença do Senhor. A presença do Senhor é quando você está dirigindo naquele congestionamento maravilhoso de Porto Alegre, e se você fala, Senhor, eu quero andar contigo, eu quero ouvir tua voz, você está na casa do Senhor, ali, naquele momento. Casa do Senhor é quando você se encontra no seu grupo pequeno e alguém fala uma palavra que mexe com o teu coração, casa do Senhor. Casa do Senhor é quando você ouve no rádio, ou na internet, ou em algum lugar, você ouve uma mensagem, uma pregação que fala ao teu coração, casa do Senhor. Eu voltarei à casa do Senhor, significa eu voltarei à presença de Deus, enquanto eu viver. Se o Senhor é o meu pastor, eu vou andar com Ele. E aí eu preciso encerrar com essa pergunta de novo, o Senhor é o seu pastor? E eu digo isso, gente, a resposta não é sim ou não. Talvez a pergunta deva ser, em que áreas falta você entregar a tua vida para o pastoreio do Senhor? Que eu diria, sim, o Senhor é meu pastor, mas tem áreas que eu sou uma ovelha meio rebelde. Tem áreas que eu ainda não me entreguei a Ele. Tem áreas que eu reluto, porque eu quero cuidar da minha vida. E Deus vai te deixar. E você vai pagar o preço. Aí todas as promessas que existem aqui não são para ti naquela área. Eu quero encerrar com uma oração, e daqui a pouco eu vou convidar vocês, como eu faço às vezes, espero não incomodar você, mas eu vou me ajoelhar aqui, se você tiver vontade de fazer isso, tiver a liberdade para isso, faça isso aí também. E a minha oração vai ser bem essa. Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Agora, essa é uma oração que você tem que fazer diante dele. E saiba que se ele for o teu pastor e tu entregar área por área na tua vida, e eu acho que a gente vai entregando cada vez mais as áreas ao Senhor, Ele vai dirigir a tua vida. E às vezes tu não vai gostar, mas é para o teu bem. É para o teu crescimento, porque a bondade e a fidelidade de Deus vão te acompanhar todos os dias da sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós temos vivido em tempos perigosos, Pai. Acho que sempre foram, os tempos foram perigosos. Mas agora, de um modo especial, nós nos sentimos acuados. E não só pela situação econômica, financeira, às vezes quando a situação econômica e financeira está boa, a gente acha que nada de ruim está acontecendo, mas, Pai, nós somos vulneráveis, nós somos impotentes. Então eu quero, diante dos meus queridos aqui, acho que como igreja nós queremos nos colocar na Tua presença e dizer, Senhor, nós queremos que o Senhor seja o nosso pastor.
Nós queremos que o Senhor dirija a nossa vida nas veredas da justiça. Nós precisamos da paz que só a Tua presença pode nos trazer. Nós precisamos dessa água viva que o Espírito Santo nos traz. Nós precisamos dessa nova vida que Jesus nos traz. Nós precisamos da Tua presença no vale de sombra e de morte, quando nós não sabemos o que fazer. Pai, nós queremos pedir que o Senhor seja realmente o nosso pastor e que a Tua bondade, como o Senhor promete, e a Tua fidelidade sejam verdades que nos acompanham e que nós possamos perceber a Tua bondade e fidelidade, possamos nos entregar a Ti. Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da nossa igreja. Que nós não nos afastemos do verdadeiro pastor, que nós não tentemos achar o caminho próprio, mas que o Senhor seja o nosso pastor, para que a gente possa dizer: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Trabalha na nossa vida, no nosso coração, restaura o nosso coração, restaura o nosso vigor, e que isso tudo, Pai, seja para a Tua glória, pois é no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo que nós oramos.